Bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Qual é a diferença? O mistério oculto. Que mistério é esse? A nova posição em Cristo Jesus. É a sua EBD Online que já está no ar. Vem com a gente. Olá, eu sou o evangelista Lázaro Vicente e estamos aqui para estudar a lição de número 2 do segundo trimestre de 2020. A lição de hoje tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário está em Efésios capítulo 1, no verso 3, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4 e verso 9 ao 14. Na nossa introdução, nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade, misericórdia para com todos os pecadores. A intenção, certamente, do apóstolo Paulo, já nesta carta, é que todos nós tomemos também o conhecimento daquilo que estava já reservado para nós. Deus ele já houvera nos escolhido para sermos alvo dessa bênção, para ser alvo exatamente desse plano que estava oculto em Cristo Jesus e que agora nos é revelado. Por isso, nessa lição, nós trataremos em 3 pontos muito importantes. O primeiro deles, a nova posição em Cristo. O segundo, uma vida cristocêntrica neste mundo. E no terceiro e último ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. É disso que nós vamos tratar nessa lição. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo, ele certamente vem expor a consciência, despertar em nós a consciência da necessidade de se conhecer exatamente esse presente de Deus e por causa disso também sermos gratos ao Senhor. É bem verdade que muitas vezes nós esquecemos disso, de que muitas vezes nós nos achamos merecedores da graça. E no entanto, a graça, ela é um favor imerecido, é um presente de Deus para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, já no princípio dessa carta, ele apresenta exatamente isso, a verdadeira adoração, aquilo que nós devemos a Deus, a gratidão. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, elas são provenientes do reino celestial. E para facilitar a sua compreensão, eu até listei, usando exatamente aqui Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, algumas delas exatamente para você as identificar. Primeira, eleição em Cristo, no verso 4. A segunda, adoção de filhos, no verso 5. Remissão dos pecados, no verso 7. Revelação da sua vontade, no verso 9. E o penhor, que é o Espírito Santo, no verso 13 e 14. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados em toda sorte de bênção espiritual a partir da pessoa e obra realizada no Calvário. Nós temos aqui nessa passagem uma das grandes revelações que outrora estava oculta, porque não havia essa compreensão que em Cristo Jesus
nós temos essa nova condição. Antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas agora na pessoa de Cristo, no sacrifício do Calvário, nós estamos recebendo uma nova vida, uma nova condição diante de Deus. E certamente essa nova vida é que nos traz o diferencial como cristãos. Nessa nova vida, é evidente, não andamos mais como andávamos antes, nas trevas, cegos pelo pecado e condenados à morte eterna. Agora, na pessoa de Cristo, nesta nova condição, nós temos uma grande oportunidade de agora sermos, em Cristo, filhos de Deus. Nesse primeiro ponto, como já vimos, a nossa gratidão a Deus por esta revelação, o nosso reconhecimento por aquilo que Cristo nos fez e termos a certeza de que por essa condição em Cristo Jesus, nós estamos aptos a vivenciarmos a nova vida, as bênçãos espirituais. Certamente que todos nós temos que ter essa gratidão eternamente. A nossa vida espiritual com Cristo, ela não se simplifica somente em sermos membros de uma congregação, de uma denominação. A nossa nova condição em Cristo, a nossa nova vida em Cristo, ela vem exatamente disso, desse reconhecimento, desse favor imerecido e de sermos alvos da sua misericórdia. Então, todos os dias que amanhece, principalmente quando temos ainda o fôlego da vida, cada dia deve ser vivido como uma ação de graças a Deus. Ações que realmente reconheçam esse amor por nós. Pense nisso. Ponto 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Quando nós falamos de uma vida cristocêntrica, nós muitas vezes esquecemos que a vivência cristã, a prática cristã, num mundo onde tudo que é com respeito a Deus é contrário, a vivência, a prática cristã, Cristo como centro das nossas vidas, nos torna inimigos do mundo, certamente. E nessa revelação do mistério, como está aqui no ponto 1, a vontade divina ela prevalece nas nossas vidas, porque nós recebemos essa revelação pela pessoa de Cristo Jesus. E a nossa vida que antes tínhamos, agora é uma vida diferente, porque esse mistério foi revelado para nós. Esse mistério ele está sendo manifesto nas nossas vidas todos os dias, como um ato de louvor a Deus. Essa revelação ela traz exatamente isso, que a vontade de Deus ela vem sobre as nossas vidas por Cristo Jesus. No ponto 2, nós temos aqui a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que isso significa? Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. É claro que nesse sentido, a ruptura que houve em Adão e Eva com respeito aos homens que estavam no pecado e agora nós, em Cristo Jesus, na nova vida, nesta nova revelação, há um diferencial. Por quê? Não é uma conotação universalista em dizer que todos serão salvos de uma forma simples, mas está dizendo aqui que tudo será como Deus planejou. Cristo é o cabeça da igreja e continuará sendo o Senhor do universo. E é isso que temos aqui nesta revelação, que a palavra grega para tempos é cromos, claro, que traz uma ideia de cronologia. E, por fim, determinando que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, a seu tempo. O louvor da sua glória, que é o ponto 3 do 2. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Daí então, a igreja, que Paulo agora já muda no pronome nós para vós, nós temos o entendimento que em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Essas promessas que estavam antes somente sobre o judeu, agora na pessoa de Cristo, ela abrange todo aquele que confessa o senhorio de Cristo em suas vidas. E temos aqui exatamente o propósito dessa eleição. Deus não nos elegeu para fazer de nós somente um povo
à parte, um povo, não, mas Ele nos elegeu de uma maneira que nós pudéssemos ser nele. O propósito dessa eleição era louvar e glorificar a Deus. Por último, fazemos ou tudo que fazemos ou possuímos é para o louvor e a glória de Deus mediante a sua vontade. Sermos cristãos é um louvor a Deus. A nossa vida tem que ser um engrandecimento a Deus. A nossa vida tem que exaltar a Deus em tudo que fazemos. Como já disse Paulo em outro enunciado seu, que comamos, que bebamos, façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Chegamos então ao terceiro e último ponto da nossa lição, que vai trazer como tema aqui o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. É interessante que toda a obra salvífica, desde a eternidade, já havia lá também a presença do Espírito Santo. A Trindade estava ali. O plano de salvação para o homem estava em Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. E o Espírito Santo, hoje, na igreja, ele é exatamente esse penhor, essa garantia, exatamente aquilo que nos garante essa promessa sobre as nossas vidas. No ponto 1 deste ponto 3, nós temos o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. É interessante que as pessoas às vezes não entendem que o convencimento dos nossos pecados e delitos, ele vem por meio do Espírito Santo. É no momento que você escuta a palavra de Deus, é no momento que você recebe essa palavra e abre o seu coração, você recebe o selo do Espírito, porque essa palavra, o Espírito Santo, entra na sua vida para fazer essa transformação. E continua aqui também dizendo, que nos tempos bíblicos o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Interessante que até nas cartas que eram escritas, e como para dar exatamente uma garantia daquela autenticidade, os reis usavam os anéis que tinham ali o selo que colocava naquela carta, não somente, que lacrava para mostrar que exatamente aquela carta ela tinha um valor, mas também era a garantia do seu emissor, daquele que estava emitindo, daquele que estava colocando ali a sua promessa, a sua garantia. Muito bem. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. O interessante é que muitas vezes nós esquecemos isso, que o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, é Ele que todos os dias nos convence de que a velha natureza, ela precisa ser mortificada. Nós precisamos entender esse processo, e muitas vezes nós, como a gente esquece que no nosso dia a dia, de convidar o Espírito Santo para tudo aquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós pensamos. Nós muitas vezes esquecemos que o Espírito Santo está conosco. É Ele que nos convence, é Ele que nos dá entendimento e principalmente Ele que nos consola. Diz mais, que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Pode-se dizer assim, impossível até pensar que uma vida cristã frutífera, a parte do Espírito Santo, ela não existe. É algo que realmente pode dizer até impossível, porque o fruto do Espírito se dá exatamente nessa comunhão, nessa vivência com o Espírito Santo. Se você quer uma vida transformada, se você quer ter uma vida realmente, vivenciar Cristo Jesus na sua vida, você só vai conseguir isso quando o Espírito Santo estiver na sua vida verdadeiramente, reconhecendo, louvando a Deus pela sua obra, reconhecendo a Jesus como seu suficiente Salvador e principalmente dando ouvidos ao Espírito Santo todos os dias, para que a sua vida seja abençoada. Ponto 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon
pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia e ainda como primeira parcela. O interessante aqui, irmãos, é que nós temos nesse penhor, exatamente como eu falei, a garantia das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E mais, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Há uma falsa doutrina a respeito disso, vocês sabem, que muitas vezes as pessoas pensam, não, é só aceitar Jesus, pronto, acabou. Não, nós temos aprendido aqui no decorrer dessa lição também, que esse plano de salvação, ele estava sim, planejado para, como diz a Bíblia, certamente Deus quer nos abençoar, certamente Deus não deseja que nenhum venha a se perder, mas aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, esse sim, tem na pessoa do Senhor Jesus e com o Espírito Santo em sua vida, o penhor dessa promessa. Se você quer ter na sua vida exatamente uma vida abençoada, uma vida que realmente reconhece Jesus como seu Salvador, e em todos os dias você agradece a Deus por essa promessa estar na sua vida, pode ter certeza, as bênçãos espirituais de Cristo estão em execução na sua vida. Então, procuremos todos os dias, vivenciar, procuremos todos os dias estarmos fazendo a nossa parte como cristãos também, né? Porque não adianta, como eu já disse, a nomenclatura, a denominação não vai te levar aos céus. Certamente o que nos leva à presença de Deus é uma comunhão plena com o Senhor Jesus, é o reconhecimento dessas bênçãos espirituais, vivência todos os dias, para que nós possamos ser abençoados. E claro, no final dessa aula, a gente tenha realmente essa certeza, como diz aqui na conclusão, nessa porção da Epístola de Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória do Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio de Deus estará plenamente executado. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra, eu tenho certeza que essa lição, ela vai despertar em você essa necessidade de não somente desejar as bênçãos espirituais, mas desejar que a sua vida seja uma bênção de Deus também. Desejar que todos os dias você seja transformado por elas. Desejar que todos os dias Cristo Jesus, que está manifesto na sua palavra, ele tenha um lugar todos os dias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.